Olá, o TVL Cultura começa agora. Blumenau recebe espaço de educação maker com cursos de tecnologia, comunicação, ciências e matemática. Semana da Língua Alemã em Blumenau encerra com Festival Cultural. Projeto Comunidade em Ação e Cartilha Educativa sobre segurança pública são apresentados à sociedade. E na entrevista de hoje, vamos conhecer um pouquinho mais a respeito do escritor Klaus Heffels e suas obras. Blumenau recebe espaço de educação maker, com cursos de tecnologia, comunicação, ciências e matemática. Blumenau recebeu um espaço criativo de educação. Na solenidade de inauguração do espaço de educação maker, estavam presentes autoridades municipais e estaduais, além de estudantes, professores e os mais variados personagens da ciência e dos super-heróis. O local, que além de divertido e lúdico, envolve os alunos em 4 cursos que promovem pesquisa, exploração, construção, experimentos e muito aprendizado. O objetivo principal é potencializar o conteúdo de ciências, de matemática, de comunicação adquirido no ensino regular. Então, no contraturno, nós temos estas aulas em que o aluno tem um espaço totalmente integrado e tem à disposição diversas ferramentas para potencializar este conhecimento. A estrutura fica no Complexo Esportivo do SESI, em uma área de 1.200 metros quadrados, que busca desenvolver jovens do século XXI para o mundo de trabalho. Esse espaço de educação maker, fruto do investimento de R$ 1.200.000 do sistema Fiesc, do SESI aqui em Blumenau, mostra mais uma vez o pioneirismo da nossa cidade. É o maior investimento nesse sentido no Brasil, em Santa Catarina, né? E Blumenau tem recebido esse investimento. São laboratórios, são cursos de matemática, robótica, ciências, novas mídias que vêm enriquecer o mercado de trabalho de Blumenau, o mercado intelectual, vem enriquecer nossas escolas, nossas crianças e fortalecer de forma muito significante todo o mercado educacional da nossa cidade. Um espaço que une criatividade e inovação para jovens de 7 a 18 anos, que busca desenvolver competências com projetos que parecem simples, como este. É tudo manual, você vai passando palito e tal, até formar o formato que você queria. E eu achei meio difícil. Até os mais sofisticados, que trabalham praticamente sozinhos e podem ser comparados às máquinas de algumas empresas em uma linha de produção. A impressora 3D ela é uma máquina que permite a realização de objetos imaginados e concebidos. Quer dizer, em princípio, só a indústria seria capaz de fazer isso há um tempo atrás. Agora a gente é capaz de realizar isso dentro desse espaço. Ela é uma máquina aberta, é uma máquina open source, que a gente diz. Ela é replicável, o que significa que parte das suas peças são impressas numa impressora igual a ela, né? Isso aí é impactante, é interessante, que é uma máquina que se fabrica, né? E ela é um instrumento fundamental para a nossa prática aqui no dia a dia. O espaço foi inspirado nas tendências contemporâneas que visam contribuir com a melhoria da educação e qualidade do mundo do trabalho. Nós precisamos, sobretudo, preparar as nossas crianças para o novo mundo do trabalho. Fazer essa associação entre o aprendizado, entre o ensino e o trabalho. As crianças que hoje estão começando a estudar vão trabalhar em ocupações que ainda não existem. A transformação tecnológica é muito rápida. Nós precisamos preparar as crianças, os jovens e também os que já trabalham, porque eles vão permanecer mais tempo no trabalho, uma vez que o contingente de jovens está diminuindo no Brasil. E nós aqui estamos apresentando um novo jeito de educar, que é através do fazer, aprender fazendo.
Locais como este também serão implantados em outras cidades do estado. Nós estamos, inclusive, dentro da Secretaria de Educação, trabalhando para viabilizar pelo menos 2 espaços semelhantes a esse para professores, que depois se transformem em ações para alunos também, e procurar fazer o trabalho de parceria com o próprio Sistema S, com o Movimento Santa Catarina pela Educação, para que a gente possa ter esses espaços também disponibilizados a todos os estudantes catarinenses. O Espaço Maker é aberto ao público e os pais já podem inscrever seus filhos. O espaço inicialmente está destinado para alunos de 7 a 18 anos e nós temos uma taxa de uma mensalidade, né, que ela varia de R$100 a R$150 e é para toda a comunidade, não só para trabalhadores da indústria, mas também para a comunidade em geral. Semana da Língua Alemã em Blumenau encerra com Festival Cultural. A programação da Semana da Língua Alemã foi bem extensa. Envolveu mais de 350 eventos em todo o Brasil. Aqui em Blumenau, além de apresentações folclóricas, os blumenauenses também conheceram um pouco mais da história do idioma e como ele chegou aqui, um pouco do passado e presente da cidade. O Museu dos Clubes de Caça e Tiro foi o palco do encerramento das atividades no último final de semana, com um festival cultural de apresentações. A gente pode dizer que Blumenau cumpriu com o seu dever de casa muito bem feito. Nós tivemos a participação de mais de 10 entidades, grupos folclóricos, uma série de atividades, exposições, a participação muito expressiva da mídia, da cobertura da nossa mídia aqui na região, dando ênfase nessa Semana Nacional da Língua Alemã. Blumenau foi uma das cidades que mais desenvolveu ações culturais e promovendo o idioma alemão durante esta semana, prova de que somos referência ainda para o país dentro da programação nacional. Eu acho que é muito importante o idioma alemão aqui na região, especificamente por causa da nossa imigração na região de Blumenau e ao redor, e que para que nós resgate essas raízes e continuem nessa tradição. A Semana da Língua Alemã aqui em Blumenau foi um sucesso e envolveu muitas pessoas daqui e da região. Mas o melhor é que Blumenau já serve de exemplo representando o idioma que é necessário no dia a dia. E ao longo do tempo, nós teuto-brasileiros fomos perdendo o contato com a língua alemã. E hoje a língua alemã é o diferencial econômico, não só cultural ou para a academia. Hoje existe um grande movimento de intercâmbio com a Alemanha. Então essas ações nos reaproximam das nossas origens, nos reaproximam da língua alemã. E Blumenau tem mostrado que está pautado economicamente para o século XXI. Ele vai ao encontro das necessidades e desafios, onde sabemos que a língua inglesa é uma obrigação, o alemão é um grande diferencial. Para o vereador Mantal, depois do sucesso desta semana especial, a ideia é fazer mais atividades abertas ao público, valorizando o idioma alemão. Nós precisamos fazer essas oficinas para que nós possamos também ampliar, né? Nós sabemos que em uma semana é muito pouco, um cursinho de 20 horas, quem sabe, né? Mas no transcorrer do exercício a gente possa implementar isso, oferecendo através de incentivos, inclusive da Alemanha, para oferecer gratuitamente cursos para que nós possamos também estimular para que as pessoas estejam preparadas para o mercado que está cada vez mais exigente. Projeto Comunidade em Ação e Cartilha Educativa do Vovô Chopin são apresentadas à sociedade. O plenário da Câmara de Vereadores foi palco da apresentação do projeto Comunidade em Ação e da cartilha educativa sobre segurança pública do Vovô Chopin. E o lançamento dessa cartilha educativa em parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Secretaria de Educação, portanto também com a parceria do prefeito municipal, é de fundamental importância, porque ensinar as crianças no tocante à segurança pública com certeza vai render um resultado muito melhor. A gente vai ter uma sociedade muito melhor, mais fraterna, com uma convivência muito melhor entre os agentes de segurança pública, entre as crianças, entre as escolas. E nós, como parlamentares, temos também essa missão de dar toda essa assistência e todo esse apoio a projetos como esse que visam o benefício comum da população. Na ocasião, estavam reunidos representantes dos consegues, autoridades e os simpáticos personagens da revista em quadrinhos. Essa família linda teve início com o vovô fazendo a divulgação da tradição germânica.
Então, a família cresceu e conquistou a todos. Se a gente preparar a criança agora com informações positivas, certamente daqui a 10, 15, 20 anos vão ter um mundo melhor. E também a criança é a porta de entrada da família. Se eu entregar uma cartilha dessa na escola, certamente em casa o pai, a mãe, o avô, o irmão mais velho vai ficar sabendo e vai ver o que a gente está transmitindo. Um dos apoiadores do projeto reforçou que, de forma leve e divertida, levando o ensino para as crianças, acaba orientando os adultos também. Para nós, que somos seguradores, temos também essa intenção, de educarmos as crianças, mas atingirmos os pais com educação de prevenção de acidentes no trânsito, preservação de vidas, preservação de riqueza, que faz parte do que nós, seguradores, falamos e vendemos no nosso dia a dia. De acordo com a presidente da Associação dos Conselhos Comunitários de Segurança de Blumenau, a revista será distribuída para escolas e entidades. Estamos levando às comunidades escolares esse projeto com não somente a cartilha, e sim toda uma programação que trabalha a questão da prevenção às drogas e à violência e também a questão do trânsito, que hoje é um problema bastante sério na nossa cidade. Então essa cartilha ela vem suprir uma necessidade, que quando a gente ia para a escola fazer palestra, a gente não tinha um material e agora as crianças têm como estudar, pesquisar sobre os temas que são apresentados nessa cartilha. Esse projeto ele surgiu no movimento Nós Podemos Blumenau, quando nós tivemos uma participação expressiva lá dentro com vários consegues, e de lá surgiu a ideia de fazer uma cartilha. A Polícia Militar tem a missão de proteger e orientar as pessoas. E através de parcerias em ações como essa, está cada vez mais perto da sociedade, em especial das crianças. Isso resgata uma forma de ensino, uma forma de transmitir ensinamentos para as nossas crianças, como já se fazia em outras gerações lá atrás e que agora estava um pouco meio parado nessa situação. Conseguimos resgatar o personagem do vovô Chopão, que é uma pessoa de muita importância, um personagem que tem muita riqueza cultural aqui na nossa região e que vai nos propiciar a ter essa facilidade de chegar para as crianças e transmitir o que se quer. Confira agora a agenda cultural da cidade. Documentário A Ponte é lançado dia 24 de abril. A primeira exibição do longa-metragem ocorre às 20 horas na Casa do Arquiteto e a entrada é gratuita. Traz à tona um debate sobre a Blumenau das desigualdades sociais e mostra, por meio de um outro olhar, que elas estão mais próximas do que se imagina. São 60 minutos de narrativas e entrevistas com moradores, professores, jornalistas e lideranças sociais que veem a ponte José Ferreira da Silva, o Anel Viário Norte, uma linha que divide e, ao mesmo tempo, gera reflexão e debate. Francisco El Hombre faz show em Blumenau no dia 28 de abril. O evento ocorre no Cafundó Bar Cultural a partir das 22 horas e os ingressos já estão à venda no local. Uma banda de rock com sonoridades tradicionais e regionais latino-americanas, cantadas em espanhol, com sotaque brasileiro e em português, com sotaque latino. E no dia 29 de abril, no Teatro Carlos Gomes, toda a família pode aproveitar o espetáculo Os Cabritinhos e o Lobo Mau. Uma história que envolve aventura, perseguição e união na preservação da floresta. E o rapper Bona faz show de lançamento do álbum Brincando o Nosso Amor no dia 7 de maio, aqui em Blumenau. O evento inicia às 19 horas, com entrada gratuita. Influenciado pelo pai, desde pequeno ele ouvia black music e muitas vezes passava os dias ouvindo uma rádio que tocava o estilo, o que foi uma grande escola musical para o garoto. O TVL Cultura vai para um rápido intervalo. Logo volta. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual.
CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. O TVL Cultura está de volta e hoje o assunto é livro de um autor alemão, Klaus Hefeld. A gente vai falar sobre as obras, as 10 obras e 9 foram publicadas. Eu converso agora com o autor alemão de 82 anos e que com 18 veio para Blumenau e iniciou sua vida aqui no Paraná também, né? No Paraná. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Nos conta um pouquinho a respeito da sua vida. Como que foi essa viagem para cá, para Blumenau, falando alemão e aí tentando aprender o português? Eu de fato, com 18 anos eu tive essa oportunidade de vir para o Brasil. Com 18 anos a gente vai para qualquer parte do mundo. Se fosse para Nova Zelândia eu também teria ido, né? E de fato eu cheguei aqui em Blumenau, onde todo mundo falava alemão. Eu chegava em qualquer lugar, o pessoal percebia, eu não falava português, falavam alemão comigo. O que fez com que depois de um ano eu me mudei para Curitiba e iniciei a minha vida independente em Curitiba, né? Ali aprendi português, eu tive que fazer o 2º grau novamente, eu fiz o científico então lá no Colégio Estadual do Paraná, depois entrei na faculdade, fiz 2 anos de matemática e física e depois eu vim a convite da Artex e vim para Blumenau para trabalhar em fiação aqui na Artex. Aqui e também no Paraná, nos primeiros anos quando começaram para lá. Então o senhor começou a sua família lá no Paraná, na verdade? Eu casei em Curitiba, sim. Mas todos os meus filhos nasceram aqui. E como que surgiu essa ideia de começar a escrever livros? Como que foram os primeiros? Veja, eu há praticamente 30 anos atrás, eu comecei a desenvolver um trabalho voluntariado de prevenção de álcool e drogas. Inicialmente só álcool. E aí eu desenvolvi um programa, aproveitei a minha experiência de administrador de empresas e escrevi um livro de prevenção de álcool nas empresas dentro do nosso contexto cultural brasileiro, né? E aí a coisa não parou mais, né? Tanto assim que foram desses 10 livros, 9 publicados, 5 sobre prevenção de álcool e drogas, né? Inclusive eu tenho um aqui que eu pretendo até doar alguns exemplares, talvez uns 100, 150 exemplares para a prefeitura, para ela distribuir nas escolas. Né? Eu fiz uma pesquisa aqui, inclusive em Blumenau, de 5ª a 8ª série, uma pesquisa que é inédita porque foi feita da seguinte forma: saber dos alunos que não usavam drogas, por que não usavam? Para identificar qual era o ponto de partida para desenvolver uma prevenção em cima daquilo que já existia na criança, a informação que ela já tinha, né? E foi muito interessante porque revelou que o essencial é exemplo dos pais, nada de conversa dos pais, exemplo dos pais e a autoestima deles, né? Então, se o pai, a mãe ou tios, enfim, os familiares... Tem que ser exemplos, né? Ou seja, são exemplos, fatalmente. Podem ser bons ou podem ser maus, né? Tem não que ter consciência pode disso. Fumar, nem beber, enfim. Como o senhor falou, tem que ser exemplo. Tem que ser exemplos, né? Esses foram os primeiros livros? Esses foram os primeiros. Depois eu voltei, em função desse trabalho, quando eu tinha 60 anos, eu voltei para a faculdade e fiz o curso de serviço social, né? Aí depois eu saí de lá e
não me conformava com esse trabalho de serviço social de empresas, de fazer enfeite de Natal de copinho de cafezinho e essas coisas assim, E numa viagem à Alemanha eu fui verificar o que estava se fazendo lá. Estava começando a surgir esse trabalho que tem aqui, esse livro aqui, é o desenvolvimento de competência social. Ou seja, valorizar a interpersonalidade das pessoas e desenvolver as qualidades extraprofissionais. Quer dizer, para com isso a pessoa ganhar um peso extra como pessoa, como cidadão, como... A partir desse livro aqui, qual ano que o senhor escreveu ele? Em 2013 escrevi ele. O primeiro livro, qual ano que foi? 89. Então, 89 foi editado em São Paulo pela EPU, que não existe mais. Antes de falar da sua obra a mais atual, que agora foi lançada em uma exposição aqui na Fundação Cultural mês passado, o senhor foi professor também, né? Eu fui professor durante algum tempo na FURB, lecionei teoria econômica lá e também lecionei inglês e português, mas com o intuito de eu ficar conectado com as duas línguas. Tanto assim que até hoje eu trabalho em traduções. E essa nova obra, em que o senhor se inspirou? Eu volta e meia escrevo artigos para o Santa. E me surgiu essa ideia, essa informação que eu tinha sobre a mudança demográfica que está em curso no mundo todo, mas no Brasil também. E eu escrevi um artigo sobre isso. Quando eu estava com as primeiras 10 linhas escritas, eu digo, não vai dar, vai ter que ser um livro. Era muita informação, era muita coisa e principalmente isso ali é um trabalho que se baseia na realidade passada e presente, em cima da qual eu estou fazendo projeções, não previsões, projeções dentro desta mudança de parâmetros demográficos. O Brasil tem hoje 203 milhões de habitantes, até 2030 vai ter mais ou menos 208, 209 milhões. Daí para frente, a cada década, pelo menos no início, a população brasileira vai perder uma Curitiba, mais ou menos. São mais ou menos 4 milhões a menos a cada década. Então isso muda totalmente o pensar atual, que ainda está imbuído em nós. Assim, nós vivemos um constante crescimento populacional. Que de fato, quando eu vim para o Brasil, o crescimento populacional era de 4,5%, uma coisa assim, 4,6%. Hoje é de pouco mais de 0,5%. Quer dizer, praticamente já estamos estagnados. Então isso tem reflexos na economia, tem reflexos na própria família, que hoje é uma família nuclear muito pequena, 3, 4 pessoas, o que dá uma série de vantagens à família. Ela torna-se muito mais flexível, ela torna-se economicamente mais sólida. Isto tem reflexos na economia, porque numa economia de mercado como nós vivemos atualmente, vamos ter fatalmente uma redução de demanda. Redução de demanda significa o quê? Uma pressão em cima do preço. Ou seja, aquilo que já existe hoje no Japão, por exemplo, na Alemanha também, é praticamente uma deflação que só está sendo controlada na Alemanha por imigração. No Japão não. O Japão tem deflação já consagrado, eles estão convivendo com isto. A maioria dos países europeus, por exemplo, não paga mais juros. Você paga para o teu dinheiro ficar no banco. Então isso são realidades que estão se delineando muito claramente.
Por exemplo, o mercado imobiliário, onde se constrói prédios para 100 anos, 100, 200 anos, né? Essa gente não está pensando que daqui a mais uma geração a população vai começar a diminuir. E quem vai comprar esses apartamentos, essas moradias? Já está havendo hoje uma redução de demanda que é muito cômodo explicar por crise. Mas esta crise passando, esta falta de demanda vai continuar a persistir. Outro aspecto, por exemplo, a administração pública. Veja, 0,5% de crescimento da população brasileira atualmente. 85% da população brasileira é urbana. Dificilmente esta porcentagem vai passar de 90%. Por quê? Antigamente havia 60%, 70% da população rural para alimentar os 30% urbanos. Resultado, essa gente vivia na miséria porque ninguém ganhava nada com isso. Hoje, 10 ou 15% da população rural alimentar 85% da população urbana podem viver muito bem. Ou seja, dificilmente vão abandonar, mais gente vai abandonar o campo, até pelo próprio fato de hoje a lavoura ser automatizada, agroindústrias, quer dizer, isto já automaticamente concentra uma população necessária. Muitas pessoas da cidade estão voltando para o interior, na verdade. Então veja o seguinte, as cidades que hoje ainda estão pensando, não porque estão habituadas a crescer, não vão crescer mais. Algumas sim, porque são polos de imigração ainda, como é o caso de Blumenau. Outras cidades, o centro de São Paulo já está, a capital já está perdendo população, do centro para fora. Então o senhor fez um breve resumo do seu livro, da sua última obra, de alguns aspectos. 250 depois de Cristo, prosperidade sem crescimento 2050, desculpa. 2050 depois de Cristo, prosperidade sem crescimento e sem propriedade. Para quem ficar interessado, rapidinho, qual o telefone ou o e-mail que pode entrar em contato? O meu telefone é 3326-0054. O e-mail é complicado porque meu nome, o sobrenome é complicado. Mas a gente vai colocar aqui na tela. É ótimo, sim. Está na tela para quem quiser ver, então. Sim. O telefone e também o e-mail, quem quiser adquirir o seu livro, a última ele obra. ainda não está nas livrarias, porque ele foi editado em Portugal, então é um livro importado. E esses trâmites estão demorando um pouquinho mais do que eu gostaria, eu estou fazendo posição, mas é uma realidade. Okay. Muito obrigada pela sua disponibilidade, contar um pouquinho da sua história aqui pra gente, para os telespectadores também, e falar dessa obra muito bonita e também aí para um alerta também para todos. Pois não, sim. Obrigado. O TVL Cultura fica por aqui. Desde já, agradecemos a parceria com a Fundação Cultural. Até o próximo programa. Fiquem todos com Deus.